Michel. Não, essa questão foi a Lucimar que mandou? Foi, né? Exato. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco disso que ela está perguntando. É, agora, nos primeiros estudos, a gente já vai ver. Porque a gente vai ver que há uma tendência de confundir as obras de Deus com o próprio Deus. Né? A gente vai ver que a razão humana, ela tende para isso. E aí os espíritos vão ter que fazer toda uma explicação para mostrar por que Deus ele não é a sua própria criação. Eu não posso confundir causa e efeito. Lembra? Por isso que eu disse que é importante a gente gravar as definições. Para o Espiritismo, ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele não é todas as coisas. E aí agora, e a pergunta dela é um pouquinho além, que a gente já vai ver. Aonde está Deus? Tanto que a pergunta diz assim, algumas pessoas dizem que Deus está. Veja, a gente ainda está tratando do que Deus é. Daqui a pouco a gente vai tratar também um pouco disso do que o Deus está, né? Já que a gente tende a localizar as coisas, né? Tudo a gente localiza quando a gente vai tentar refletir, imaginar, conceituar, a gente dá o conceito e tenta imaginar no espaço-tempo aquela coisa, no lugar, né? Como eu digo assim, olha, o Lauro está em Minas Gerais, o Eric está no Rio de Janeiro, eu estou no Rio Grande do Sul, esse celular está na mesa. A gente vai ver, quando a gente já começar a entrar em questões mais avançadas agora sobre Deus, que vai ficar muito claro a ideia de que não pode ter nenhum lugar onde Deus não esteja, não pode, mas ao mesmo tempo Deus não é a sua criação. Senão entraria na ideia do panteísmo, a ideia em que a própria natureza seria Deus, que muitos filósofos vão chegar nessa conclusão. A gente vai ver o Espiritismo tratando disso. Então, logo, logo a gente já vai aprofundar. E essa questão da misericórdia que ela está falando, ela já está pegando um atributo. O que é um atributo de Deus? É uma qualidade, uma característica. Primeiro eu digo o que a coisa é, né? Então, essa é a definição. Depois eu digo como é que essa coisa funciona, quais as características dela, que são os atributos, que a gente já vai ver, é uma consequência, né? Uma vez que eu tenho um conceito do que é Deus, que é a inteligência suprema e causa primária, Kardec tenta ver com os espíritos, eu não posso dizer que Deus é o infinito, os espíritos vão dizer que não é uma boa definição, não é uma boa definição, e aí ele vai usar infinito não para definir Deus, mas para definir os atributos, nós já vamos ver isso aí. Porque para definir os atributos, infinito é uma boa definição. Para definir Deus não é. A gente já vai ver. Vocês vão ver que a gente vai ficar em todo momento indo e voltando, tá? Mas é para ajudar a entender. Mas nós vamos passar por todas essas questões. Mas o importante agora é a gente entender o que o Eric já começou a falar ali. A ideia do por que o infinito é o desconhecido, né? Porque basta que a gente pense o seguinte: toda vez que eu não conheço algo, toda vez que eu não conheço algo, qualquer coisa que eu possa imaginar sobre esse algo, eu posso imaginar ao infinito qualquer coisa. Conhecer alguma coisa, que é o contrário de desconhecer, conhecer algo é justamente limitar o meu conhecimento sobre aquele algo, o meu entendimento sobre aquele algo. Percebe? Ao mesmo tempo que o conhecimento ele serve para nos explicar sobre as coisas, ele nos limita. Vamos dar um exemplo. Imagina que a gente comece a pensar aqui sobre o que é um ser humano. Dou aqui uma ideia, um ser humano. A gente começa a imaginar o ser humano. Agora, digamos que eu coloque mais uma informação
na ideia de ser humano, eu digo assim, ó, um ser humano do sexo masculino. Percebe que a minha imaginação agora sobre a ideia de ser humano, quando eu acrescento a informação ser humano do sexo masculino, eu já limitei, porque antes, quando era só um ser humano, a minha imaginação podia imaginar mais coisas. Quando eu digo ser humano do sexo masculino, agora eu limitei. Aí eu digo ser humano do sexo masculino brasileiro. Nota que eu limitei mais ainda. Quanto mais conhecimento eu dou sobre a coisa, mais finito, mais limitado fica o quanto eu posso imaginar, falar sobre aquele assunto. Então, por isso que o desconhecido é infinito, porque como é desconhecido, eu não conheço nada, eu posso ficar imaginando qualquer coisa ao infinito. Percebe? Por que os espíritos vão definir o infinito como desconhecido? Qualquer coisa para eu ter conhecimento, olha, eu estou usando a palavra coisa. Para eu sair da palavra coisa, eu tenho que dizer algo. Se eu digo coisa, pode ser qualquer coisa. Então ou seja, vocês podem imaginar ao infinito qualquer coisa, porque eu não defini, eu não dei um conhecimento da coisa. Então por isso que o desconhecido ele é infinito, porque eu posso imaginar qualquer coisa, infinitamente qualquer coisa. A hora que eu dou uma informação já não é mais infinito, porque eu tenho uma informação. Então que nem eu falei, ser humano já é uma informação, eu já não fico divagando ao infinito. Eu tenho uma informação, ser humano. Qualquer coisa que eu pense que não seja ser humano, já não está valendo. Então, entendendo isso que a gente está falando, é importante que as pessoas se manifestem se a gente não está sendo muito falando, não está sendo claro, né? Mas para a gente entender o conceito. Então, a palavra infinito, como ela é a própria definição de infinito, ela é muito genérica, ela é muito abstrata, não é uma boa palavra para eu definir Deus como infinito, porque ela não me diz quase nada. Então, por isso que o Kardec não vai usar. É exatamente o que ele vai fazer no item 3. Os espíritos dão a definição, eles dizem que é uma definição incompleta. Por que é uma definição incompleta? Porque não diz muita coisa. A definição inteligência suprema e causa primária diz mais coisas, me dá mais informações sobre Deus. Percebe? Então é importante a gente entender essas definições. Então, por isso que o Espiritismo vai pegar a ideia de Deus como inteligência suprema e causa primária. E aí, quando a gente falar daquilo que Deus tem de característica, que são os atributos, eles vão ser infinitos. Aí sim eu digo que são infinitos. Por quê? Porque eles são num grau que eu nunca posso colocar um limite. Eu nunca posso botar um limite em nenhum dos atributos de Deus. Porque se eu colocar qualquer limitezinho, por menor que seja, não é Deus. Por quê? Porque aí ele não seria supremo. A ideia de supremo ele tem que ser ao infinito. As características dele. Senão ele não seria supremo. Porque senão eu poderia imaginar alguém que tivesse uma qualidade igual ou superior a Deus. Estão entendendo a lógica das definições? Como Kardec é lógico, junto com os espíritos, nas definições. Então, eu não sei se o Lauro já está voltando para a gente ver o item 3 para complementar essa ideia das definições. Pode colocar a 3 aí. Lauro, tem alguma questão antes de nós entrarmos? Tem uma questão aqui, Michel, não sei se vocês querem passar por ela agora, que é da Ana Cristina, que ela pergunta assim, sobre o capítulo da inferência dos espíritos nos fenômenos da natureza, segundo o livro dos espíritos. Vocês querem tratar disso agora ou deixa isso para mais adiante, dessa questão? Eu acho que a gente pode deixar para depois, porque ela é tão na frente do que a gente está tratando, eu vou pedir para a Ana segurar essa questão, ou fazer assim,